Dando continuidade ao curso da CIPA, agora vamos falar sobre o dimensionamento da CIPA, que nada mais é do que o número de cipeiros que cada empresa deve constituir para o mandato da CIPA. Dando continuidade ao curso da CIPA, vamos falar no módulo 2 sobre o dimensionamento da CIPA. Com a alteração desse novo texto, veio facilitar bastante o dimensionamento da CIPA. Porque desde 1999 para cá, se utilizavam os 35 grupos de atividade econômica, da classificação de atividade econômica para se identificar o grau de risco. E aí volta e meia dava uma confusão no enquadramento, o que facilitou bastante com essa mudança. Agora basta ir no anexo 1 lá da NR4, NR4 tem um anexo 1 com a classificação da atividade econômica e lá já tem o grau de risco, E com o grau de risco se faz o dimensionamento. Então essa foi a primeira mudança no processo da NR5. Então vamos lá, uma das grandes mudanças que tivemos foi o dimensionamento que está estabelecido conforme o grau de risco 1, 2, 3 e 4, definido na NR4, no quadro 1. Baseado no CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica da empresa, e o número de funcionários. Então basta você ir lá no quadro 1 da NR4, olhar a classificação, do lado vai ter um campo onde tem o grau de risco e fica mais fácil. Vamos ver aqui o que fala a norma. A CIPA será constituída por estabelecimento e composta de representantes da organização e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 desta NR, ressalvadas as disposições para setores econômicos específicos. Então ela diz aqui no item da norma que deve ter representantes dos empregados e do empregador, E deve ser constituída por estabelecimento. Vamos supor que uma empresa está localizada num lugar e tem uma filial que está em outro, com outro CNPJ. Nesse outro CNPJ deve ser constituída uma CIPA também, respeitando o dimensionamento que falamos agora. Esse dimensionamento da CIPA, baseado no quadro 1 da NR5, ela traz para a gente aqui. Então, esse dimensionamento está do quadro 1 da NR5, onde traz o grau de risco, o número de funcionários, e a quantidade de cipeiros entre efetivos e suplentes. Então, por exemplo, aqui uma empresa de grau de risco 1, que ela tenha de 81 a 100 funcionários, ela deve ter um representante eleito efetivo e um suplente do empregado. E deve ter um efetivo do empregador e um suplente do empregador, que é indicado pelo empregador. E aqui vai, conforme esse quadro, fica fácil localizar. Uma empresa de 20, que já dá para perceber que empresas acima de 20 funcionários já tem que ter o processo de eleição, porque se for risco 4, já está aqui uma classificação, então tem que ocorrer a eleição, e na eleição vai ter um representante efetivo dos empregados que foi eleito, um suplente dos empregados que foi eleito, e um indicado pela empresa do suplente e um efetivo. O quadro conforme vai aumentando o número de funcionários, vai aumentando o número de representantes, Essa representação ela se dá muito com o grau de risco. Por exemplo, uma empresa que tem um grau de risco maior, que risco 4, por exemplo, ela tem aqui 10 suplentes e 13 efetivos, Para uma empresa de 5 mil a 10 mil funcionários. E enquanto que uma de grau de risco 3, na mesma condição, tem 8 suplentes e 12 efetivos. Então, assim, conforme o grau de risco se eleva, é maior o número de representantes da CIPA. Aqui tem uma condição, uma condição em particular, que é tratado assim: acima de 10 mil funcionários, para cada grupo de 2.500 funcionários, se acrescenta o número de cipeiros conforme estabelecido aqui, Se for grau de risco 4, em cada 2.500 acrescenta 2 cipeiros, no grau de risco 2, 3 e 4. No grau de risco 1 e 2, acrescenta-se um cipeiro quando ocorrer essa condição, esta situação, Aí aqui a gente tem na NR4,
que foi citado nos slides anteriores, foi com relação à classificação de atividade econômica, né? Classificação Nacional de Atividade Econômica, que está no quadro 1 da NR4. Né? E nesse quadro 1 ela traz lá, por exemplo, uma empresa de construção de rodovias, ela é grau de risco 4. Uma empresa de empreendimentos imobiliários, ela é de grau de risco 1, porque é algo mais administrativo, funções simples e tal. Então tem grau de risco 1, 2. Aqui eu fiz só um print, né, de uma parte do quadro para poder demonstrar para vocês durante o curso. Né? Então tá aí, o grau de risco é correspondente à NR4 utilizando para o dimensionamento do SESM. Então esse quadro, ele é utilizado tanto para dimensionamento dos profissionais de segurança do trabalho, quanto no dimensionamento da CIPA, né, para localizar aqui o grau de risco, né, da empresa. Tá? Então agora nós vamos aqui adiante, o próximo módulo nós falaríamos sobre atribuições da CIPA. Tá bom? Muito obrigado.